Olá, este é o quarto vídeo da série sobre o ensino remoto e hoje eu vou trazer as questões das professoras e dos professores, na verdade de professoras que entraram em contato e que disseram quais estão sendo os seus maiores desafios. E aí, o que eu fiz dessa vez? Eu selecionei as falas, né, das professoras e categorizei de acordo com alguns pontos que eu vi que eram relevantes, que estavam por trás, né, dessas falas. O primeiro ponto tem a ver com planejamento. Olha só, montar aulas envolventes e dinâmicas, atingir os alunos. Então tem a ver com dificuldade com plataformas e dispositivos, em como chegar aos alunos, né, usando o que tipo de recurso que existe para poder usar. Rede pública pouco envolvimento, desigualdade de acesso, diversificar, adaptar material para a inclusão, então ajudar como fazer com os alunos de inclusão, falta de equipamentos adequados, falta de conexão de internet, falta de conhecimento, né, das ferramentas digitais, como lidar com toda a burocracia que tem também na escola nesse ambiente digital e como lidar com o ensino híbrido também, né? Essa coisa de como você organizar com uma parte da turma na escola e uma parte da turma em casa. E essas questões são super sérias e super importantes, porque a gente vê em muitas escolas particulares, né, os professores tendo e os alunos tendo acesso à internet, de dispositivos e conseguindo se organizar, usar o que tem de melhor da tecnologia, mas não, para muitas crianças isso não chega, né, para muitas famílias isso não chega e para muitos professores isso não chega também, porque antes da pandemia começar, isso não era uma coisa importante, um dado importante na vida das pessoas. Internet para usar o celular, a maioria das pessoas tem. Mas tem lugares, por exemplo, na roça, que não tem sinal de internet. Então, como que você vai fazer o ensino remoto com os alunos nesses lugares? Não tem como, é impossível. E aí, então, às vezes tem a internet, mas que plataforma você vai usar? Muitos professores usando o WhatsApp, dando aula, passando as aulas e os conteúdos e dando dicas, dando atividades por WhatsApp. O WhatsApp foi super usado. Então, esse é um desafio enorme para o planejamento do professor, gigantesco, porque não basta só ter criatividade, né? Você precisa ter recurso para poder desenvolver o ensino remoto. E o que a gente viu aqui da parte do governo não foi um empenho gigantesco em fazer com que isso acontecesse pelo país. Então a gente tem até hoje, né? Está tendo crianças que não têm acesso ao ensino remoto e que o que isso vai gerar futuramente, nossa, consequências enormes, porque você tem muitas crianças em escolas tendo todos os recursos e continuam com aulas, etc. Em outros lugares isso não acontece, isso não tem. Com as crianças de inclusão também é muito difícil, né? Você precisa ter uma estrutura na escola para isso, para entender o que está acontecendo, conversar com as famílias, poder ter um feedback das famílias, poder ter encontros para poder entender como que está acontecendo a coisa em casa, poder passar atividades para as famílias poderem ajudar em casa também. Enfim, toda essa comunicação com a escola, tudo isso faz parte de uma estrutura que devia existir, que em muitas escolas existe, mas que em outras não existe. Então o professor, a professora fica com essa sensação, muitas vezes de onipotência, de onipotência, não, fica com essa sensação de impotência, de não saber o que fazer, de não ter como fazer, uma angústia muito grande, uma angústia que dá para entender muito. Então a gente tem que acolher isso, sabe? Não está sendo fácil para as crianças, mas não está sendo fácil para os professores também dessas crianças. Muitas vezes querem que, na maior parte, na grande parte das vezes, querem que a coisa aconteça e não tem como fazer acontecer, né? Então, um ponto importante esse ponto de como fazer, né? Que muitas vezes não é possível. Outro ponto importante que eu ressaltei aqui é o da avaliação, né?
E isso é uma questão também, que já é uma questão de se pensar no presencial, né, em modelo de avaliação. A gente fala bastante aqui no Ler o Mundo, em curso sobre isso. E no remoto, como que fica, né, gente? Como que fica o processo de avaliação? Porque a avaliação é só uma prova que você aplica a prova no remoto e aí é isso? Não, né? Tem um processo de avaliação, fica bem mais difícil de você fazer isso remotamente. Então, ó, o que vem, dar feedbacks individuais, trabalhar, por exemplo, produção de texto, exigência de avaliar a distância sem contato, atender às reais necessidades dos alunos, né? Porque uma coisa é você passar ali um conteúdo ou dar uma atividade, mas assim, o que realmente está acontecendo com aquela criança é isso. A professora preocupada com o processo de cada um. O que será que aconteceu com aquela criança naquela atividade? E ela não tem acesso a isso, né? Porque não estava lá fazendo junto, não estava por perto. É uma angústia muito grande, com certeza. Mostrar à família a intencionalidade do trabalho, não basta fingir que fez aquela entrega burocrática que tem a ver com isso, né? A família que faz pela criança e aí entrega a atividade, e aí o que a criança fez naquilo, né? Qual foi o processo daquilo? Muitas vezes a família participa e faz alguma coisa e aí é importante que a professora saiba o que foi feito, como foi o processo daquilo, não só o produto final, a entrega da atividade, né? E aqui, ó, alfabetizar levando em conta as hipóteses, que é outro desafio também, né? Porque a gente precisa avaliar, né? Fazer o diagnóstico da hipótese descrita que a criança tá, para poder fazer com que ela avance. Como que a gente faz isso no remoto? Um super desafio. Vejo que tem professores que estão se virando em mil para poder conseguir fazer isso. Existem estratégias possíveis, estratégias reais, não pode ser que não sejam as ideais, né? Provavelmente elas não são as ideais, mas ter essa preocupação já é um passo muito importante. Por quê? Porque aí a primeira coisa que a gente vai fazer nessa volta, né, quando for possível voltar nesse híbrido, é aproveitar os momentos de encontro presencial para poder avaliar. Primeira coisa é avaliar, né? Primeira coisa é acolher, na verdade. Aí depois que você já conseguiu fazer o acolhimento, é avaliar e essas crianças para ver como elas estão e aí para poder partir desse ponto para avançar, né? Não dá para considerar que o currículo vai correr do jeito que ele corria antes, não. Aí vai ter que olhar para o que as crianças aprenderam e para a heterogeneidade, porque vai ter criança que foi, criança que não foi, e aí o que você vai fazer com esse grupo, como que vai organizar, extremamente desafiador. E aí eu vou para essa última questão desse ponto, desculpa os trovões, tá, gente? Que é essa questão do ensino híbrido. Que era do bloco anterior que eu acabei não falando do híbrido, mas que eu acho que cabe aqui, que como organizar. Isso também é um outro desafio, né? Como organizar o híbrido de maneira que você possa aproveitar os momentos que você tem presencialmente com os alunos. Porque se a gente simplesmente bota a câmera na sala, computador e fica fazendo a transmissão ao vivo para quem tá em casa ao mesmo tempo que quem tá na sala, e aí faz aquele modelo de aula expositiva, mesma coisa, vale mais a pena gravar e mandar atividade, né, gente? Então, sim, vamos aproveitar os momentos presenciais para fazer coisas que realmente tenham impacto no processo de aprendizagem dos alunos. Vamos aproveitar, bolar estratégias para isso, certo? Isso junto com a escola. Então, será que vale a pena isso? Será que não seria melhor que as crianças que estão em casa estivessem fazendo uma atividade assíncrona para você poder aproveitar aquele momento presencial com quem está lá na escola para fazer coisas importantes, que são importantes serem feitas presencialmente? Pontos que a gente precisa começar a refletir, certo? O outro bloco é o bloco da relação com alunos, né? E aí eu vi muito a palavra conexão. E tem dois tipos de conexão que a gente fala, né? Tem a conexão de internet e tem a conexão com os alunos, né? Essa conexão diante das telas, como que ela acontece, né? Porque dá mesmo uma angústia na gente, porque a comunicação no ambiente virtual, ela é muito diferente do presencial. Você não tem aquela coisa do ambiente, da sensação, da linguagem corporal, né? Da atmosfera, você perde tudo isso. Então,
essa é uma grande dificuldade, como engajar, criar conexão com as crianças, engajamento, aí tem a ver como manter a concentração dos alunos, manter a afetividade, ó, todas as preocupações das professoras, né? Preocupações muito legítimas, muito bonitas e que são preocupações de todo mundo, né? Da escola, da família, eu acho que tem que estar todo mundo junto nesse barco, né? Outro ponto é a insegurança, né? Será que o que está acontecendo? Será que as crianças estão fazendo as coisas em casa? Será que está indo? Olha só, né? Como que isso impacta nos professores, né? É difícil, não tem uma resposta, tá todo mundo tentando, fazendo o melhor que pode. Outro ponto importante é da parceria entre a família e a escola que apareceu muitas vezes da dificuldade que os professores têm nas famílias aceitarem isso que eu falei sobre alfabetização, educação infantil, ensino fundamental nos vídeos anteriores, a importância da participação das famílias, quanto que é importante as famílias no fim se engajarem nisso também, porque sem a família o remoto não acontece, não tem mágica, né? A criança, você colocar a criança na frente da tela e a plinha vai ficar lá e fazer tudo que a professora fala e fazer, e vai acontecer. Não, precisa aí de uma parceria da família em vários aspectos. Então, conscientizar as famílias dessa importância é uma outra questão, um outro desafio para os professores e para as professoras. E outra questão que apareceu foi de pais analfabetos, né, da realidade difícil das famílias. Isso é realmente uma questão muito, muito séria, porque se você precisa de um adulto para ajudar a criança a ler o que é para fazer numa atividade e esse adulto não consegue ler, como que ele pode ajudar, né, gente? A gente esbarra com isso. E muito complexo mesmo, mais um desafio desse ensino remoto, né? E o último ponto que eu peguei, que eu acho que é importantíssimo, e a gente muitas vezes passa por ele sem, né, pensar que assim, o desafio dessa professora muitas vezes, em grande parte das vezes, é desafio também de uma mãe, porque a professora ela é mãe também, né? E como lidar com essa demanda de casa, da escola, da tecnologia, da mulher na sociedade hoje em dia, do quanto que ela está sobrecarregada, né? O quanto que isso impacta na vida das professoras também, que são a maioria, né? São mulheres que estão aí fazendo isso acontecer. Então eu deixo esse ponto para todo mundo refletir junto, né? Que é fundamental, importantíssimo. Achei que as professoras trouxeram questões, nossa, muito relevantes, e acho que a gente precisa ter essa escuta e precisamos estar juntos nessa parceria entre escola e família sempre. Todo vídeo eu vou falar isso, o quanto que essa parceria é muito importante, tá bom? Então é isso.